Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nessa aula de hoje, nós estudaremos sobre os principais grupos. Eu coloquei aqui 4 que eu considero como os principais grupos e seitas que existiam na época de Jesus. Então, pegue aí o seu caderno, a sua caneta. Não se esqueça de se inscrever no canal, de tocar no sininho ali, para que todas as vezes que eu publicar no vídeo você seja notificado, avise os amigos, os vizinhos, familiares e que Deus abençoe a sua vida. Bem, o principal grupo, o primeiro grupo, são os fariseus. Os fariseus eram um grupo, até coloquei aqui como os fariseus eram um grupo numeroso e muito influente na época de Jesus. Então os fariseus eram um grupo muito numeroso e influente na época de Jesus. Depois a gente vai fazer o contraste com os saduceus. Item 2. A palavra fariseu significa separado. Então daí você já consegue perceber que eles já se sentiam melhores, separados dos outros grupos ou das outras pessoas. O que eles acreditavam? O que os fariseus acreditavam? Basicamente, o problema dos fariseus não estava na sua crença, porque eles acreditavam na mesma coisa que os cristãos hoje também acreditam. Os fariseus acreditavam em anjos, em demônios. Então eles acreditavam em possessão demoníaca, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam no juízo final, eles acreditavam, ou seja, que todos nós um dia compareceremos diante do Rei dos Seis, diante do Juiz dos Juízes, para prestarmos contas dos nossos atos. Eles acreditavam em todo o Antigo Testamento. Até aí não tinha problema algum. Eles acreditavam basicamente nas mesmas coisas que nós hoje, cristãos, acreditamos também. Então, qual que era o problema, ou os problemas dos fariseus? Estou aqui com a minha colinha aqui para não me esquecer de nada. Eles eram rigorosos demais na aplicação da lei. Eles tinham prazer nisso, eles eram legalistas. Existe uma coisa no direito que se chama lei e a outra é norma. A lei é a letra fria da lei. É o que está escrito ali. É o artigo, é o inciso, é o parágrafo da lei. Mas existe uma coisa que chama norma. A norma é o espírito da lei. É isso que Jesus tanto criticava nos fariseus. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, Jesus ele até diz lá, capítulo 6 e capítulo 5, ali conjugando com o capítulo 5 de Mateus, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Jesus ele não veio para dar outra interpretação da lei. A lei de Deus ela é boa. A lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, ela é boa. Mas os fariseus eles acabaram se tornando severos demais nessa aplicação da lei. Então quando Jesus fala ali em Mateus capítulo 5, capítulo 6, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o homicídio, ouvistes que foi dito o antigo, não é que ele está dando uma nova interpretação, ele está dando a interpretação correta. Ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, amai os vossos amigos, mas odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, orai por aqueles que vos perseguem. E, na verdade, Jesus ele não está dando uma nova interpretação. Ele está dando a interpretação correta. Porque, principalmente, os fariseus estavam interpretando a lei de uma forma muito legalista. É isso aqui, ponto, acabou. E é como eu disse, além da lei, há a norma. A norma é o espírito da lei. Se duas pessoas cometem um furto, eu não posso tratar da mesma maneira. Eu tenho que saber o que levou aquela pessoa, qual foi o dolo, qual foi a intenção daquela pessoa. Uma pessoa que rouba ou furta deliberadamente, com intenção, com dolo, porque está acostumada, porque é contumaz, é uma coisa. Mas uma pessoa que rouba, por exemplo, não que esteja justificando isso, mas uma pessoa, por exemplo, que rouba porque está com fome, rouba um pacote de bolacha, porque está com fome, é uma outra coisa. Então, eu não posso aplicar a lei da mesma forma, com a mesma severidade. Um caso bem propício a isso é como nós vemos lá em João capítulo 8, da mulher adúltera. A mulher pega no próprio ato adulterano. Jesus falou, eu também não te condeno. Não é que ele não considerasse o ato dela pecaminoso, porque ele disse, vai e não peques mais. Mas os fariseus tinham prazer em exercer a lei. Eles não tinham misericórdia. Faltava amor, faltava um pouco de misericórdia. Então esse era um dos problemas dos fariseus. Eles eram rigorosos demais na observação da lei, legalistas. Outro ponto. Com o tempo, eles criaram algo que se chama tradição dos anciãos. O que era isso, essa tradição dos anciãos? Era um costume extra-bíblico
extra-bíblico criado pelos anciãos que foi passando com o tempo, de forma oral, uma tradição oral, que eles equiparavam ou colocavam até acima da própria palavra, da própria Bíblia, do próprio Antigo Testamento. A gente nunca pode colocar nada, nunca, presta atenção nisso que eu vou dizer para você, nunca coloque nada, nenhum livro, nenhum homem de Deus, por mais que uma pessoa seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas nada pode estar no mesmo patamar ou acima da palavra de Deus. E eles criaram com o tempo a tradição dos anciãos, que eram esses costumes orais, que se transmitiam de forma oral e que era passado de geração em geração, criado pelos anciãos, que eles davam a interpretação da palavra da forma que eles consideravam correta. Então, assim, a gente não pode jamais colocar uma pessoa, ou um livro, ou um grupo, ou seja o que for, dando a mesma consideração, o mesmo crédito, ou até acima. E eles colocavam até acima, como, por exemplo, o ato de ficar lavando as mãos todas as horas, todas as vezes. Isso a gente não pode fazer. Esqueci de falar uma coisa. No item 1, quando eu estava falando sobre que eles eram rigorosos demais, eles acabavam colocando jugo. O que é jugo? Peso sobre as pessoas. É isso que a religião faz. Ela põe jugo sobre as pessoas. E eles acabavam colocando jugo sobre as pessoas. É por isso que Jesus diz, em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados do quê? Do jugo imposto, colocado pela religião. Principalmente ali no Novo Testamento, pelos fariseus. Terceiro item, terceiro problema em relação aos fariseus. Eles gostavam de ostentar santidade. Ali em Mateus capítulo 6, Jesus, quando ele vai falar sobre o jejum, ele vai falar assim, quando vocês forem jejuarem, não façam como os hipócritas, fariseus, que têm prazer em mostrar que estão jejuando. Quando vocês forem orar, entre no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta e ora em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mas eles tinham prazer de orar. E não sejais como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas ou nas esquinas para serem vistos pelos homens. Quando vocês forem ofertar, dar esmolas, não saiba a esquerda o que faz a direita, porque os fariseus eles tocavam trombeta. Então esse é um aviso para nós, tome cuidado, que todas as nossas boas ações sejam praticadas para Deus, para o próximo, mas em oculto, E daí você percebe que nada muda. Salomão disse que não existe nada novo debaixo do céu. Não existe nada novo, tudo uma repetição de algo que já aconteceu um dia. Não existe nada novo. Então hoje nós temos muitos religiosos, pessoas que põem jugo, tem pessoas proibindo hoje o que a Bíblia não proíbe. E pessoas permitindo o que a Bíblia não permite. O diabo ele sempre vai agir nos opostos. Ou pode tudo, ou não pode nada. E a Bíblia fala que nós temos que ficar com um dos frutos do Espírito, é a moderação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje a maioria das igrejas, das pessoas, elas dizem o seguinte, dos grupos, ou pode tudo, aquele evangelho libertino, da libertinagem, ou não pode nada, tudo também, se você não pode nem ir para a praia, você não pode nem jogar um futebol, tudo é pecado. Então tome cuidado com isso, porque os religiosos, eles se julgam especialistas nos assuntos relacionados a Deus. Tome muito cuidado também com essas novas revelações. Tome muito cuidado, nossa base é a palavra, sola escritura. Eu vou gravar aqui, vou fazer uma aula sobre os 5 tópicos, ou 5 solas da Reforma Protestante. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Vamos ver um texto aqui, Mateus capítulo 16, versículo 6, diz assim, sobre os fariseus. E Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, que daqui a pouco a gente vai citar os saduceus aqui. Cuidado, Jesus está dizendo aqui, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E ele vai dizer no versículo 12, então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então, o fermento na Bíblia representa pecado. O fermento na Bíblia representa pecado. E quando Jesus aqui, no versículo 6, ele está falando assim, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. No próprio versículo 12, ele explica que o fermento que ele está se referindo é a doutrina, o ensino dos fariseus. Olha o que os fariseus faziam. Eles até ensinavam corretamente. O problema é que eles não praticavam. Ou quando eles praticavam a fim de serem vistos pelos homens.
Por isso que Jesus, certa vez, ele disse assim, olha, vocês, povo, meus discípulos, você multidão que está me ouvindo, façam tudo que os fariseus vos disserem, mas não sejam como eles, porque eles dizem, mas não fazem. Então o religioso também é aquele que ensina ele até pode ensinar de forma correta. Às vezes a pessoa nem está ensinando heresias, está ensinando algo bíblico, com base bíblica, mas às vezes ele é um hipócrita porque ele não faz, ou ele o faz com a motivação errada. Lembra dos 7 filhos de Seva, lá em Atos, que foram expulsar, viram o apóstolo Paulo expulsando o demônio em nome de Jesus, e aí eles quiseram expulsar o demônio também em nome de Jesus, mas eles não eram discípulos de Cristo, né? E eles falaram assim, ó, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai deles. E o demônio respondeu que, olha, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vós quem sois? Então eles estavam fazendo a coisa certa, expulsar um demônio de uma pessoa em nome de Jesus, mas muitas vezes o problema é a nossa motivação. Qual é a nossa motivação? Será que eu estou com a motivação correta? Será que a minha motivação é a glória de Deus? Será que a minha motivação é ajudar o próximo? Ou será que a minha motivação é aparecer? Então os fariseus eles gostavam muito de ostentar, de aparecer, de vomitar, me perdoe a palavra, de arrotar santidade. Se você quiser saber um pouco mais sobre os fariseus, leia o capítulo 15 e o capítulo 23 de Mateus, que vai falar melhor, né? Devido ao tempo aqui, não vou gastar muito tempo falando dos fariseus, mas eu acho que já deu para entender. Vamos lá, grupo número 2. Note aí, não durma, acorde. Glória a Deus. Saduceus. Olha, saduceus era um grupo pequeno e da elite. Já começa a fazer o contraste aí. Eu falei que os fariseus eram um grupo numeroso e influente, muito influente na época de Jesus. Já os saduceus eram um grupo pequeno, é lógico, porque ele era da elite. Elite é quem tem dinheiro, elite são os aristocratas, são, né, os grandes empresários. Então, mesmo na época de Jesus, a elite sempre vai ser uma minoria, nunca vai ser a maioria ou grande parte da população. Então, já diferentemente dos fariseus, os saduceus eram um grupo pequeno e formado apenas pela elite. Apenas quem tinha dinheiro podia e era influente poderia ser do saduceu. Diferentemente, não, antes disso, item 2, eles não se davam com os fariseus. Os saduceus não se davam com os fariseus, eles eram inimigos. Mas muitas vezes no Evangelho e no livro de Atos, você vai ver os fariseus se juntando, os saduceus se juntando aos fariseus para tentarem pegar Jesus em alguma coisa, alguma palavra, alguma atitude, algum erro. Mas eles se odiavam, tanto os fariseus, era recíproco. Tanto os fariseus quanto os saduceus se odiavam uns aos outros. Diferentemente, item 3, diferentemente dos fariseus que até acreditavam nas mesmas coisas que nós cristãos acreditamos, em anjos, em demônios, eu falei aqui ressurreição, juízo final, todo o Antigo Testamento, os saduceus, pasmem vocês, os saduceus não acreditavam. Não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, em possessão demoníaca, em juízo final, em ressurreição. Os saduceus eles acreditavam que você morreu, acabou. Só acreditavam em Deus, e os únicos livros que eles consideravam inspirados eram o Pentateuco, que nós já vimos que eram os 5 primeiros livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros escritos por Moisés. Olha a diferença dos saduceus em relação aos fariseus. Eles admiravam muito, eles eram um grupo de elite, gostavam muito do estudo, eles admiravam muito a cultura e a filosofia grega, a lógica grega, né? A maior parte, item 5, a maior parte dos sacerdotes e o próprio sumo sacerdote Caifás, que conduziu o processo ali de Jesus, eles eram saduceus, ou seja, a maior parte dos sacerdotes e o próprio sumo sacerdote Caifás não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em juízo final. Olha só, meu Deus, que loucura, né? Vamos ver um texto aqui, Mateus 22, versículo 23, sobre os saduceus. No mesmo dia, chegaram junto dele, Jesus, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Depois você pode ler todo esse texto aqui. Jesus vai detoná-los na palavra, vai arrebentar com eles ali na palavra,
porque eles foram perguntar, eles não acreditavam na ressurreição, e o próprio Senhor Jesus disse, em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem crer em mim nunca morrerá. Mas aí você vê com calma. Acho que já ficou claro esse contraste, essa diferença entre fariseus e saduceus. Os escribas. Grupo número 3, no ponto item 1, os escribas. Os escribas também eram conhecidos como doutores ou mestres da lei. Doutores ou mestres da lei. Eles eram os funcionários do templo, encarregados de copiar manualmente, palavra por palavra, letra por letra, as escrituras, que na época era só o Antigo Testamento. Eles copiavam letra por letra, naquela época não existia imprensa. A imprensa só vai ser inventada em 1500 por Gutenberg. Então eles copiavam manualmente, letra por letra, palavra por palavra, e de tanto eles copiarem, eles se tornaram mestres, doutores. Eles acabavam decorando trechos inteiros de cabeça das escrituras. Eles eram chamados muitas vezes para esclarecer dúvidas ou citar trechos de cabeça. Olha só, Mateus capítulo 2, isso mesmo, Mateus capítulo 2, vamos ver versículo 1, quando Jesus ele nasce e os magos vão lá querer se apresentar diante de Jesus, levar os presentes. Vamos ver isso aqui, ó. Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, esse Herodes aqui é o Herodes o Grande, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele ficou com medo de perder o cargo dele. Mas olha só, Jesus, na sua primeira vinda, ele não veio como um rei político. Ele veio como um rei que quer nascer nos nossos corações. Jesus é rei, ele tem um reino, mas o reino dele, ele falou, não é deste mundo. Congregados todos os principais sacerdotes, versículo 4, e os escribas do povo, os doutores da lei, os mestres da lei, perguntou-lhes o rei Herodes onde havia de nascer o Cristo. Por que chamou os principais sacerdotes e os escribas? Porque os escribas eram doutores, mestres da lei e conheciam a lei de decor, de cabeça, de tanto copiarem. Eram mestres e doutores. E o último grupo que eu vou falar aqui, hoje, nessa aula, são os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos na época de Jesus. Você ser chamado na época de Jesus, você ser chamado de publicano era como se fosse um palavrão nos dias de hoje. Chamaram muitas vezes Jesus de amigo de publicanos e de prostitutas, meretrizes. Os publicanos eram judeus. Naquela época, Israel estava dominado politicamente por Roma. Então, Roma dominava politicamente, havia muitos soldados ali em Roma e os judeus eram obrigados a pagar tributos aos romanos. Pilatos, por exemplo, era um procurador romano ali na Judéia. E quem eram os publicanos? Eram judeus que trabalhavam para o exército inimigo, que trabalhavam para o inimigo romano, que cobravam impostos dos seus próprios patrícios. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui é Israel, Roma está dominando sobre nós, e eu sou um judeu. Eu vou trabalhar para o exército romano, cobrando impostos dos meus próprios amigos e irmãos judeus. Então, eu era um lesa-pátria, eu era um inimigo, eu era um vendido, um traidor do meu país. Os publicanos eram vistos como, junto com as prostitutas, como o pior tipo de pessoa que poderia haver em Israel. E eles tinham um costume, item 3 dos publicanos, eles tinham um péssimo hábito, péssimo costume de cobrar além do que Roma exigia. Roma até incentivava, para manter os publicanos animados, Roma até incentivava que eles cobrassem além do exigido, porque eles acabavam em pouco tempo se enriquecendo com a diferença. Então, se eles tinham que cobrar X, eles cobravam X mais alguma coisa, porque eles pegavam a diferença, além do salário deles, eles pegavam essa diferença e embolsavam. Vamos ver um exemplo disso que eu estou falando aqui, provar isso? Lucas, capítulo 3. Versículo 12, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 3, versículo 12 e 13. Um exemplo, vou dar 2 exemplos aqui de publicanos conhecidos que se converteram a Cristo. Mateus,
né, o evangelista, o apóstolo Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, era publicano. Ele mesmo relata a sua conversão em Mateus capítulo 9, e Zaqueu, Lucas capítulo 19, também era um publicano. Então está aqui, Lucas, como eu disse, capítulo 3, versículo 12 e 13. E chegaram-se também para João Batista uns publicanos, cobradores de impostos, para serem batizados. E disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer para ser, né? Que devemos fazer para ser salvos? E ele, João Batista, lhes disse: Não peçais, não cobreis mais do que vos está ordenado, porque eles tinham costume, a prática de cobrar além do exigir, além do necessário, além daquilo que Roma exigia, e se enriqueciam em pouco tempo com a diferença. Então, esse foi um resumo aqui, esses principais grupos: fariseus, saduceus, escribas e publicanos. Havia outros grupos, como os zelotes, que era um grupo ultranacionalista que defendia a expulsão dos invasores romanos com força, com violência. Os herodianos, que era mais um partido político do que religioso, que defendiam um clã, né? Defendiam ali a dinastia dos Herodes. Mas eu acho que esses são os principais grupos. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, então, e até a próxima videoaula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.